temas. Eu sempre gosto de tentar viabilizar o nosso encontro presencial. Esse momento ficou um pouco tumultuado, porque caiu junto com os balanços anuais. Eu estava um pouco focada em números, e eu também faço parte do comitê de auditoria, algumas pessoas aqui me acompanham. Então, eu optei por fazer online para facilitar e a gente não perder o time, porque eu sei que muitas vezes quando a gente muda a agenda, as pessoas reclamam, poxa, já está reservada há 2 meses, 3 meses, por que que a gente está mudando? Aí não vou conseguir estar. Então, dessa vez eu resolvi manter, mas, apesar de não estar acontecendo presencial, eu diria que esse encontro é muito especial, porque nós temos, assim, três feras, nesse painel. Nós temos três conselheiras muito experientes, né? E a gente tem, dentre elas, a Sandra Guerra, que eu acho difícil alguém aqui não conhecer a Sandra, mas a Sandra foi presidente do IBGC, é uma conselheira super experiente, tem uma consultoria, que é referência no mercado, como a Leila acabou de comentar agora há pouco, e atua como conselheira e, inclusive, em comitês sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, que vai poder trazer uma experiência. Então, ela está hoje na Eucatec, ela está na Raucama, que é um instituto internacional, ela esteve na Vale, foi presidente do BGC. Então, ela tem uma experiência, eu brinco que ela é a grande dama da governança corporativa no Brasil. Porém, ela é uma figura importante, mas temos duas outras que também não deixam a desejar. Temos aqui a Tarsila, que é uma referência em comitês de sustentabilidade. Antes do mundo mudar para essa pauta, Tarsila já era uma pessoa extremamente atuante, já era conselheira em comitê e hoje está vivendo também, é, a experiência que a gente vai comentar. Eu já vou abrir o nosso painel já, na sequência das apresentações. E temos a Cláudia, né, que a gente pode dizer que a Cláudia é quase cofundadora do WCD no Brasil, porque ela foi Em janeiro, essa conselheira. foi a primeira vez aqui Oi, nos Estados Unidos. tem, É, tem rumores al- de gente, tem alguém falando aqui. Já mutei. Já mutou? Então tá ótimo. É, Então, voltando a Cláudia foi cofundadora de um grupo chamado Atena, que é o antecessor do WCD no Brasil. O WCD meio que incorporou, não sei a história direito, mas ela já estava envolvida com a pauta da diversidade muito antes, né, disso ser tema. Então, são três pioneiras aqui, né? Sandra na governança, Tarsila na sustentabilidade, Cláudia na diversidade, com toda a experiência mercadológica que a Cláudia tem também, e agora atuando também em comitê de pessoas. Cláudia está na Bolt, que é a holding aí de Outback e outros, restaurantes, a Vitro, a Brado Logística, Pacto contra a Fome. A Tarsila, eu acho que eu não falei onde ela está, mas está na Corim, está na Simpar, está na Luarte, está no Grupo Moura. Ô, gente, ou seja, gente, temos aqui hoje, assim, conselheiros muito experientes para falar do tema. E que tema é esse, né? Então, a gente tem visto uma mudança acontecer no mercado, que na realidade ela é reflexo, acho, de uma mudança maior, que é a agenda de pessoas no conselho. Ela está mudando de natureza, né, do que era uma coisa talvez um pouco focada para uma agenda completamente transversal, completamente conectada com a estratégia. E essa conexão com a estratégia muitas vezes está trazendo, é, que o comitê de pessoas amplie seu escopo para outros temas, às vezes governança corporativa, às vezes sustentabilidade. Eu não consegui trazer alguém de tecnologia, mas a gente também sabe que esse movimento está acontecendo, especialmente em diretorias, de juntar tecnologia com pessoas, porque são dois lados de uma mesma moeda. E a ideia hoje é a gente falar um pouco dessa pauta, né? E
também problematizá-la um pouco, né? Porque a questão central é essa integração de múltiplas agendas. Ela, por um lado, fortalece, por outro, ela pode gerar uma dispersão temática. Então, eu mesmo atuo hoje no comitê de ESG, e que às vezes eu me pergunto por que que pessoas não estão junto, né? Em especial essa empresa, uma empresa que não tem comitê de pessoas ainda. E eu fico me perguntando muitas vezes, será que isso vai ser bom ou não? Então, hoje eu queria aprender com quem já está vivendo essa experiência. A ideia desse grupo é sempre esse, uma troca de pares. Quem está vivendo uma experiência relevante em comitê de pessoas que possa trazer para que a gente troque em relação a isso e todas saiam com um repertório mais fortalecido. Dito isso, eu queria também agradecer ao WCD, a Monique, que está sempre nos apoiando aqui nessa agenda e que é aí o nosso, vamos dizer assim, apoio institucional para poder viabilizar todas essas discussões. E vamos começar os nossos debates. A ideia aqui hoje é que a gente tenha 20 minutos de perguntas no final. É, 17 minutos, para dar um minuto para cada panelista fazer sua mensagem final quando a gente tiver acabado já as perguntas e os debates. E a gente vai ter, a princípio, de 2 a 3 blocos, dependendo da extensão das perguntas, né? E a ideia é que a gente comece agora de uma maneira um pouco mais ampla, né, com uma pergunta exatamente em cima do que eu falei agora há pouco. Como garantir, né? Então, Tarsila, Cláudia e Sandra, como garantir que temas críticos, né, como sucessão, cultura, liderança, mantenham profundidade técnica quando o escopo do comitê se amplia, né? Vou convidar a Sandra para responder a primeira pergunta e, na sequência, Cláudia e Tarsila comentam, por favor. Obrigada, Cecília. Um prazer estar aqui com vocês todas, uma honra. Tem aqui a gente olha aqui para a tela e vê quantas podiam estar sentadas aqui nesse painel contribuindo bastante. Olha, mas respondendo aí a sua primeira questão, né, como garantir que esses temas críticos mantenham a profundidade quando o escopo do comitê se amplia, eu acho que a primeira análise que a gente deve fazer é o momento que vive a empresa e o nível de maturidade de governança. Quando você chega numa empresa que tem uma governança juvenil, vamos dizer assim, e que você vê que as práticas de gestão de pessoas, de gente, ainda são muito incipientes. Por exemplo, nunca aconteceu um assessment de executivos, portanto, não há um plano de desenvolvimento individual. Você, às vezes, não tem sequer remuneração variável estabelecida. Estou dando apenas alguns dos indicadores aí para a gente sentir. Então, é claro que esse comitê vai ter que trabalhar muito para instalar, vamos dizer, o básico de uma governança e, a princípio, um básico de gestão de pessoas de uma empresa madura, né? Então, isso vai demandar um esforço muito grande do comitê. E muitas vezes desenvolver aquele saber do conselho e do comitê nestes temas. Nem sempre você tem nos comitês todas as pessoas que têm um nível de profundidade devido para aquele comitê, né? Nós vamos falar lá mais para frente de composição, etc., mas isso também requer uma uniformização de entendimento, uma consciência sobre essa questão de maturidade, vencer barreiras quando você começa a falar de sucessão. Você vai falar de sucessão, mas nunca foi feito um assessment, então eu acho que depende muito disso. O outro ponto que eu traria, e já vou encerrando para passar aí para a gente fazer um painel bem dinâmico, é a questão da afinidade dos temas e do nível de maturidade nos temas que você agrega para o comitê.
Nós vamos falar já já sobre pessoas e governança e sobre afinidade, que eu acredito que seja bastante grande, mas muitas vezes você pode ficar capturado por uma discussão que requer um nível de profundidade muito grande, né? E isso realmente vai tirar tempo, tirar luz dos temas centrais, né? Você colocou na pergunta aí, sucessão, cultura e liderança. Cultura, por exemplo, é um assunto que relativamente jovem na pauta de governança dos conselhos. Ela é recente, digamos assim. Eu, claro, estou aí falando com essa perspectiva minha de 30 anos de conselho. Eu vejo mais recente essa pauta entrando para os comitês e para os conselhos. Então, você precisa aprender, você precisa ter um entendimento comum, tem que ter um projeto na gestão para começar, vamos dizer, um entendimento e analisar onde a empresa está em relação a isso e onde ela quer chegar. Muitas vezes isso vinha acontecendo, mas não tinha envolvimento do conselho. Então, eu diria que estágio de maturidade de gestão e governança da empresa, né? E do outro tema que eventualmente se quer agregar para ver, e sem dúvida nenhuma, claro, a sinergia destes temas para ajudar que eles se complementem e não roubem espaço um do outro, atenção de um do outro. Obrigada, Sandra. Cecília, um ponto que eu complementaria aqui a Sandra, e eu acho que diz respeito ao nível de maturidade da governança, nesse ponto específico, de experiência vivida, é também quem é o líder do comitê, né? Eu tenho experiência vivida de comitês que eram liderados por integrantes da cúpula executiva, e hoje em dia, na maioria dos comitês em que eu atuo, são liderados por conselheiros independentes. Essa diferença, que é uma prática, inclusive recomendada pelo IBGC e pelas melhores práticas de governança, ela faz uma diferença na dinâmica dos comitês em geral, completa, porque ele ou ela passam a ser os coordenadores desta priorização estratégica, tirando então eventualmente os interesses da pauta executiva, né? Então, temas, como você mencionou, de sucessão, são temas que vêm para a pauta e acabam ganhando um tempo muito maior do que anteriormente estava dedicado. Obrigada, Cláudia. Tarsila. Bom, boa tarde a todas aqui, agradecendo novamente a Cecília, é uma honra estar aqui com a Sandra, com a Cláudia e com todas aqui, como a Sandra falou, Vou várias aproveitar aqui. que você está indo embora para eu ficar sem o negócio aqui que esquenta pra caramba. Gente, tá. É a Rossi. É a Rossi, a minha xará que está com o microfone aberto. Então, não, só trazer uma perspectiva, só um pouquinho, voltar um pouquinho atrás, né, que eu acho que a Leila no aquecimento estava dizendo a importância dos comitês de pessoas, né, o quanto isso tem ganhado essa agenda, né. Eu estava até olhando hoje, antes de fazer o painel aqui, aquela pesquisa da governança corporativa e mercado de capitais brasileiros, é interessantíssimo ver que a gente tinha em 2020, há 5 anos atrás, 67 comitês de pessoas em empresas de capital aberto. E agora a gente tem, em 2025, 165 comitês de pessoas. Isso porque a gente diminuiu o número de empresas de capital aberto de 2020 para 2025. Então, de fato, a quantidade, né, o olhar para pessoas, enfim, isso vem crescendo, isso é fundamental. Então, eu mesmo, o meu background não é pessoas, né, eu tenho uma expertise maior em sustentabilidade, inovação e estratégia, mas eu sei, assim, que sem 100 pessoas a gente não tem transformação nenhuma, nem inclusive a agenda climática, a gente não tem consolidação de M&A, a gente não tem transformação digital, a gente não tem, né, a gente precisa de liderança preparada, de incentivos coerentes, de cultura alinhada. Então, isso é muito, muito fundamental. Agora, assim, complementar ao que a Sandra e a Cláudia trouxeram, acho que além do momento, do nível de maturidade, da liderança do comitê, eu agregaria também um ponto que eu acho assim, que as organizações, elas são organismos vivos e dinâmicos, elas mudam também,
né? Assim como a governança é uma arte também, está em movimento, ela está, né? Então não tem uma solução única. Eu já vivi momentos em que a mesma empresa, a gente uniu sustentabilidade com pessoas, por exemplo, e depois a gente separou. Então, assim, quais momentos, né? Então, você tem momentos, sei lá, como vocês trouxeram, a gente está numa grande reposicionamento estratégico, né? De repente tem que dar um foco específico. A gente está vivendo, vai viver um M&A, né? A gente vai viver uma digitalização grande. Então, acho que essa perspectiva também não tem resposta fácil, acho que depende também do momento da empresa, né? Agora, um ponto que eu acho que é fundamental, que a gente vai discutir, né, daqui para frente também no painel, é que como que a gente mantém a profundidade sem perder a intersecção das coisas, sem deixar muito operacional. Então, assim, não é nem para um extremo nem outro. Como é que a gente cria essas pontes? Então, assim, por exemplo, o diretor de RH participando de comitê de sustentabilidade, por exemplo, o coordenador do comitê de sustentabilidade participando também do comitê de pessoas e vice-versa, cruzando com riscos, cruzando com inovação, com a estratégia. Então, como é que a gente cria momentos e na cultura da companhia para que esse desenho todo ele seja uma arquitetura transversal, né? Muito além assim só do nome e, né, da junção específica de um comitê. Então, isso para aquecer, eu trago essa provocação. É uma provocação super boa, né? Daria para a gente. Eu acho que teve duas provocações aqui. Na verdade, tiveram várias, mas duas que eu acho que para essa abertura aqui a gente poderia tratar, mas eu também não quero deixar de dar profundidade nos escopos específicos. Eu acho que duas coisas que foram faladas aqui, que eu acho que é um desafio nessa composição de temáticas no escopo ampliado. Um é a questão de como dividir essa agenda para uma agenda não engolir a outra, né? E a outra é essa questão do alinhamento estratégico, que você traz, a Cláudia trouxe também um pouco, que momento estratégico a empresa está vivendo e que tipo de composição esse pode fazer sentido, sem atrapalhar esse momento, né? Então, vou jogar um pouco para a Cláudia agora, né? Cláudia, trabalhando um pouco essa questão, especialmente de ciclos estratégicos de transformação, né? Qual que deve ser o papel específico do comitê de pessoas para ajudar na viabilização dessa estratégia, né? Então, o plano está pronto, prevê uma transformação muito grande. Que papel é esse? E como deve ser essa composição desse comitê, né? Será que deveria ser estratégia, pessoas? Só para provocar mais aí um pouco. Eu tenho uma experiência muito rica e atual, né, numa empresa, você falou, né, que seria muito bacana a gente ter aqui uma pessoa que também pudesse falar de tecnologia, mas, enfim, a experiência dessa empresa que eu atuo, ela se vale de muita tecnologia e a gente passou por um processo de transformação importante, na qual o comitê de pessoas e o e o projeto, né, o escritório de transformação, eles tiveram um papel extremamente relevante em como a gente unificou, né, a estratégia com essas duas grandes vertentes: a transformação que a empresa passava e a cultura que a empresa precisava garantir para essa perpetuidade. O comitê de pessoas, ele foi chave para garantir letramento tanto no trabalho da transformação como no trabalho das pessoas envolvidas. E isso fez com que nós criássemos squad multidisciplinares, que você até comentou, como que a gente traduz, como que o comitê traduz este comportamento e esse foco estratégico na empresa, através deste trabalho muito mais horizontal e multidisciplinar do que outras eventuais tarefas e objetivos. Então, o comitê, ele ganhou uma importância muito grande porque ele se tornou quase que o garantidor, né? O orquestrador dessa estratégia no olhar de pessoas
e no olhar da transformação que nós estávamos vivendo, porque toda a engrenagem da empresa estava em processo de alteração. Então, isso é importante, e eu acho que a conversa é boa aqui, porque você vê o escopo que o comitê de pessoas passa a ganhar, que não era o escopo anterior que, tradicionalmente, os comitês de pessoas tinham, né? Obviamente, eu estou falando de uma empresa grande, com uma robustez, com uma governança já estabelecida, né? Não empresas no seu estágio inicial de governança, já um pouco mais maduras. Mas o papel das pessoas, o papel de pessoas e do comitê de pessoas, ele ganhou uma relevância que antes, né, ele não tinha, né? Ele realmente não tinha. Até achei interessante aí o dado que a Tarsila colocou, da quantidade de comitês que hoje a gente tem, e eu acho que isso traz um desafio para as empresas, né? Porque um ponto que a Sandra colocou, quem é o perfil dessas pessoas mais adequadas também para sentar nesses comitês, né? Porque todos, de alguma forma, entendemos de pessoas, mas quais são os perfis mais adequados para esta nova atuação? Existe uma nova atuação do comitê de pessoas em geral, essa é a percepção que eu tenho, tá, Cecília? Obrigada, Cláudia. Tarsila ou Sandra, não sei se querem complementar. Posso falar um pouquinho aqui? Acho que você provocou, Cecília, né, logo na abertura, a questão da estratégia, né? E a Cláudia trouxe também uma nova roupagem, né, para o comitê de pessoas. E aí eu fiquei pensando muito assim, a gente quando está em qualquer transformação, qualquer momento da empresa, a gente sabe que a chave da estratégia sempre falha é a execução, né? Não é a concepção, né? E a execução você se faz com gente, com pessoas, né? Então, eu acho que o que eu percebo que a gente tem que olhar cada vez mais. Opa, tem um áudio vazando aqui. Olhando um pouco assim, como é que a gente redesenha a estratégia de pessoas de um jeito bastante, assim, bastante verdadeiro e estratégico. Então, por exemplo, a gente tem as competências que a gente precisa para essa nova estratégia, né? O nosso pipeline de liderança, por exemplo, está preparado para esse próximo ciclo? Né? A estrutura organizacional também sustenta a ambição estratégica que a gente quer? Né? Qual é o novo ciclo? Então, se a gente está vivendo aí, por exemplo, um grande M&A, né? Tem uma capacidade de integração cultural e retenção dos talentos críticos, como é que a gente vai viver esse momento? Né? Como é que a gente vai reposicionar estrategicamente a companhia? Né? E será que os líderes atuais não conseguem abandonar o modelo antigo? Então, assim, são perguntas mais profundas e não só simplesmente técnicas, né? E eu acho que daí você tem que redesenhar incentivos, você tem que proteger talentos, você tem que ver as capacidades críticas, você tem que apoiar a CEO, o CEO nessa travessia, enfim. Então, é realmente reposicionamento estratégico mesmo, né? Eu vejo muito mais isso do que uma coisa só técnica, temática, de silo, né? Mas conectando mesmo a estratégia do negócio ao momento do negócio. Então, eu acho e aí o perfil também vai variar muito destes momentos, né? Claro que a gente precisa ter alguém especialista também em pessoas, em temas mais críticos, mas eu acho assim que muitas vezes os comitês, e aí não só para pessoas, mas vários outros comitês, às vezes buscam um consultor barato para estar dentro de uma estratégia corporativa e de governança, né? E que não é esse o papel do conselho, né? Então, você tem que ter pessoas técnicas, sem dúvida, mas com um olhar muito mais estratégico para conectar nesse momento. Então, eu acho que essa é uma provocação importante também que eu vejo como relevante aí, com os desafios enormes que a gente tem hoje enfim, de cargas de trabalho, de reposicionamento de jornada, de saúde mental, enfim, de cultura, de tantas outras características, gerações, enfim, um pouquinho dessa reflexão. Caminhando aí nesse fluxo de ideias interessante que a Tarsila nos traz, a gente vê todos os temas hoje que tangenciam claramente, tangenciavam antes, mas hoje a gente tem mais consciência e estruturou o tema melhor, né? Mas são muitos temas que tangenciam pessoas, pelo óbvio que ela acaba de dizer. A estratégia é desenhada por pessoas e executada por pessoas.
Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com a tentação de trazer todos estes temas, ou grande parte desses temas que tangenciam pessoas, para um comitê de pessoas. Eu gosto de fazer uma separação dos temas que são do negócio e temas que são de suporte ao negócio. O mesmo se aplica a áreas do negócio e a áreas de suporte ao negócio. Eu tenho um pouco de receio de trazer para o comitê de pessoas os temas do negócio, para serem tratados exclusivamente ali no comitê de pessoas e alguma coisa. Quando eu estou falando da estratégia, quando estes temas de negócio são centrais para a estratégia, para o negócio, né? Para a estratégia do negócio, eles requerem um nível de profundidade que não pode ser dividido num comitê que tem uma atuação de suporte ao negócio e que, como o Tarsila acabou de dizer, que requer um conhecimento técnico gigante. Vai para a remuneração. Estou aqui vendo diretoras de RH, que eu tive o prazer, inclusive, de interagir. A gente tinha às vezes reuniões de 7 horas para discutir meta, modelo de remuneração, etc. Quer dizer, são temas técnicos e que requerem uma profundidade. Então, eu acho que faz mais sentido quando você tem estes temas sendo discutidos com o olhar de pessoas, remuneração, meta e execução do que o que o negócio requer que seja executado na estratégia, tendo este olhar no comitê de pessoas. E para isso, esse conceito de transversalidade é fundamental. As estruturas, elas enrijecem o negócio, porque você põe um grupo de pessoas para dedicar para dedicar tempo para um tema, e este grupo, ainda mais gente inteligente, vai arrumar tema para discutir. Então, muitas vezes você fica amarrado por essa estrutura. Muitas vezes você pode ter processos que consideram essa transversalidade e você estabelece, por exemplo, como já vivenciei, funciona muito bem, você tem uma reunião regular, mas não pré-determinada muitas vezes a data, onde você tem 2 ou 3 comitês. Eu lembro de um exemplo numa grande empresa brasileira, é, Full Corporation, que para o modelo de risco, ela tinha vários riscos que eram tratados em profundidade em comitês diferentes. Embora o modelo de risco ficava sentado, vamos dizer, como responsabilidade global de um comitê, quando tinha questão de sustentabilidade, os riscos estavam lá, quando os riscos de pessoas estavam de pessoas. Então, acontecia, a gente fez até um desenho, né, um organograma de como os riscos eram tratados, no âmbito da gestão e no âmbito da governança, conselho e comitês. Então, os riscos destes passavam por este comitê, esses comitês se juntavam para ver o modelo global. Então, eu acho que estes processos podem ajudar para a gente não ter a tentação de mergulhar em profundidade em temas que vão roubar tempo do comitê de temas de pessoas que requerem bastante tempo, sim. Uma coisa que, elaborando em cima do que vocês falaram, né? O tema de pessoas, ele demanda muito tempo, ele é técnico, na grande maioria dos subtemas, né? E é importante também separar o que vai para a governança e o que fica na própria gestão, porque muitas vezes acaba que o comitê é, acaba que o comitê assume papéis da gestão que sem ter que assumir, né? Então, também tem é, enfim, esse cuidado que a gente precisa ter. Vicky, você está querendo falar? Abrir 20 minutos no final. Só,
É que você também é uma das grandes damas. Não estamos te ouvindo, não. A gente só está te vendo. E agora, você está me ouvindo? Estão ouvindo, estou ouvindo. Está me ouvindo, né? Sim, estamos. Estamos te ouvindo. Ah, eu queria aproveitar a Sandra, sabe o que que é? Isso que a Sandra falou é de uma delicadeza que eu acho que valia a pena a gente dar uma paradinha, porque é o seguinte, ô Sandra, é assim, você sabe melhor do que eu da, assim, da maleabilidade e do tecido que é a gente falar de pessoas na organização como um todo. Nada na organização se faz a não ser com pessoas. E esse tema, ele pode permear qualquer comitê, né? Agora, eu tenho observado, e aí eu queria o seu comentário, que é o seguinte, os comitês de pessoas que eu participei, eu estou participando agora, por um acaso, eu coordeno o comitê do AC Camargo. Os comitês que eu tenho visto, eles sofrem de um mal que é o seguinte, se a gente decide ficar nos temas estratégicos, que são aqueles que apoiam a organização para a consecução da estratégia, para o futuro, etc., eles se esvaem porque a estrutura das áreas de recursos humanos é muito ruim. Então, assim, nós temos um problema hoje no mercado seríssimo nas áreas de recursos humanos, em que aquilo que nos legitima para sentar na mesa de estratégia não está sendo bem feito. Então, você discute, 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 fala de sucessão, fala de desenvolvimento de habilidade, fala de transformação. Quando você vai olhar lá dentro, os caras não sabem selecionar, não sabem avaliar. Tem uma série de problemas que faz com que o comitê de pessoas, muitas vezes, fique desacreditado. É percepção minha, Sandra, ou você acha isso também? Não, eu estou totalmente de acordo. Eu falava no começo que depende muito do nível de maturidade da empresa, no nível de maturidade da governança e no nível de maturidade de gestão. Que quando você tem a gestão de gente, gestão de pessoas que está engatinhando, não tem os processos básicos, né? Nunca fez um assessment dos seus executivos, portanto, não tem plano de desenvolvimento individual, você não tem remuneração variável, você não tem ferramentas instaladas. E muitas vezes você não pode simplesmente, por toda uma questão, nós sabemos o quanto é sensível a questão de pessoas. Numa empresa familiar, então, acho que todas nós tivemos vivência. Você não mexe no jabutis assim de sopetão, né? Tem que fazer com sutileza e com cuidado. Então, muitas vezes, o comitê, num dado momento, e eu estou olhando aqui uma pessoa que está aqui na tela, que teve que pegar gestor de RH e ensinar como faz coisas da gestão, porque não tem. Então, enquanto você não consegue trocar a estrutura, e não é só trocar a estrutura, né? Fazer a liderança da gestão e a liderança da governança entenderem que pessoas requerem um protagonismo, porque nada acontecerá sem elas, né? Tem empresas que não têm, tem diretores, 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 e tem um gerente de RH, porque na empresa não foi dada essa importância portanto, acompanhada de uma senioridade. E aí, Vicky, é o problema do comitê acaba tendo que fazer um papel híbrido perigosíssimo, porque ele não está lá para fazer gestão, mas muitas vezes na transição para essa maturidade, quando a gente é bem sucedido de convencer a todos que a maturidade é requerida, de ensinar como faz, né? Mas não pode acostumar, né? Obrigada, obrigada, Sandra. Eu vou inverter aqui, como a Sandra acabou falando duas perguntas aí na sequência, eu vou agora voltar para a sustentabilidade, depois eu volto para você, Sandra. Tá bom. É, eu vou direcionar uma pergunta agora para a Tarsila, uma pergunta para a Cláudia. Começando com a Tarsila, né? Agora falando da experiência concreta de vocês, né? Nos comitês que vocês
atuam, né? Que integram pessoas e sustentabilidade. Como que vocês enxergam a conexão de cultura e os compromissos de ESG? Né? Como é que o comitê faz essa conexão? Como que contribui nessa construção de uma cultura de ESG? Quer começar, Cláudia? Eu começo aqui. Você. Vamos lá. Bom, Cecília, assim, eu estava até fazendo uma retrospectiva aqui, eu já passei por 10 comitês de sustentabilidade de segmentos diversos, setores diversos, com níveis de maturidade diferentes, né? Agora, sim, o que eu acho que é importante, assim, como a Sandra estava refletindo sobre a profundidade com que a gente olha para a cultura, né? Não dá para você fazer uma transformação e olhar para a sustentabilidade sem olhar pessoas, mas ao mesmo tempo, a agenda da sustentabilidade, ela também, ela não é só cultura e pessoas, né? Então, quando a gente pega, e ela está ao contrário de pessoas que houve, né, como a gente pegou lá a pesquisa da governança corporativa e mercado de capitais, a KPMG, que aumentou o número de, por exemplo, comitês dedicados, a gente teve pela primeira vez uma redução de sustentabilidade, né? Por uma série de razões. A gente sabe que tem questões também, porque tem, né, a gente está com juros altíssimos, tem pessoas, algumas empresas estão endividadas, enfim, querem fazer uma concentração maior. Então, tem algumas que eu sei também de empresas de capital aberto, inclusive, que estão agora acoplando sustentabilidade a pessoas, porque por uma questão momentânea, para ter mais eficiência, etc. e tal. Mas o que eu acho, assim, que é importante trazer é que eu acho uma pena isso, na verdade, né? Eu acho que quando você quer profundidade e velocidade, você separado, né, você tem uma profundidade maior. Mas você não pode deixar que isso fique só em silos. Então, acho que essa é a mágica da coisa, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, os últimos 3 anos foram os anos mais quentes da história. A gente vai viver eventos, está vivendo já eventos climáticos extremos aos montes, né? A gente tem aí, olha, eu estava olhando, e ao mesmo tempo a gente tem muita oportunidade que a gente não tinha um tempo atrás. Esse mês passado acabou de sair o terceiro leilão do Ecoinvest, por exemplo, a gente tem 127 bi disponível agora de transição climática, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aí o IFRS, que as empresas estão todas aí correndo atrás, as empresas de capital aberto, S1, S2, que a gente tem que fazer controladoria junto com sustentabilidade, né? Riscos e finanças com sustentabilidade. Então, não é só cultura. E vai vir em breve, vai vir o S3, que é de biodiversidade, depois vai vir o S4 de pessoas. E, né, a gente tem aí, sei lá, uma rastreabilidade de cadeias globais, a gente tem fundo clima voltando, enfim. Olhando esse contexto todo, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de alocação de capital, a gente está falando de prioridade de P&D, a gente está falando de cadeias que podem ser disruptadas, a gente está falando de reavaliação de risco, de resiliência operacional, enfim, confiança, de atração de talento e pessoas e cultura, também pessoas e cultura. Então, como que a gente, assim, na maioria dos comitês com os quais eu já tive, que são mais maduros nessa temática, ou que querem dar mais ênfase, mais foco, o que a gente fez? Sempre teve uma conexão com cultura e pessoas, mas não junto. Então, o que a gente fazia? Né? Então, por exemplo, muitas vezes eu coordenava o comitê de sustentabilidade e participava do comitê de pessoas, e aí o coordenador de comitê de pessoas também participa do sustentabilidade. A gente coloca no comitê, por exemplo, de sustentabilidade também diretor de RH participando, CEO participando, e muitas vezes diretor de finanças também participando. A gente, em vários comitês, e aí alguns eu posso citar nomes que aí não tem problema, né? Por exemplo, no Santander, a gente fazia uma agenda anual, comitê de pessoas junto com o comitê de sustentabilidade, um anual comitê de riscos e sustentabilidade junto, né? Porque daí para fazer esse recorte. No grupo Simpar, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem os CEOs participando, os diretores de RH participando dos comitês de sustentabilidade, e a gente faz também agora, por exemplo, comitês de auditoria e sustentabilidade, pelo menos uma horinha, a gente está fazendo agora acompanhando o IFRS, que é um super desafio, né? Para conexões. Então, acho que, resumindo, né? E eu já vivi comitês de pessoas e sustentabilidade juntos, que fizeram sentido naquele momento, como eu falei, porque às vezes é uma maturidade menor, ou porque queria aprofundar a diversidade, equidade, inclusão e remuneração variável. Aliás, remuneração acho que é um aspecto interessantíssimo que a gente pode explorar aqui mais, que é um desafio imenso para as organizações e para ter esse olhar transversal, para inserir sustentabilidade transversalmente, não como um item à parte, né, mas como é que a gente olha isso
como, de fato, nos KPIs corporativos, nos comportamentais, nos individuais, como é que a gente desmembra isso também, que a gente pode falar um pouquinho mais. Mas acho que é um pouco esse o pupurri de soluções, né? Eu acho que faz essa dinâmica de transversalidade, viver a transversalidade, acho que é mais importante, sem perder a profundidade, né? Então, eu acho que é um pouco dessa conexão, mas também essa mágica de olhar os momentos da empresa, olhar um off-site, trazer palestrantes de fora, construir essas reuniões em conjunto, trazer executivos, né, sempre ali para estarem também nos comitês, acho que isso que faz a diferença. Cláudia, antes de você comentar, eu já vou colocar uma outra pergunta, que aí você já comenta e já responde a próxima pergunta para a gente ganhar um tempo aí e não se atrasar, né? Tá. O comitê de pessoas e sustentabilidade, né? Nesse caso, a gente está falando do escopo ampliado, ele consegue de fato influenciar comportamento ou acaba ficando muito restrito a indicador, reporte? Não perde um pouco a expertise? Como é que você vê isso? Então, a experiência que eu tenho tido numa das empresas na qual a gente unificou, nós tínhamos o comitê de pessoas e o comitê de sustentabilidade separados, né? E num dado momento a companhia entendeu, dada a sua estratégia, que era melhor, mais positivo para a empresa a unificação. Eu acho que existe prós e contras, Cecília, nessa abordagem, né? Um elemento garantidor para que seja produtivo é que essa transversalidade ela é muito mais ativa, tendo dois comitês coexistindo. O desafio, de fato, é a agenda, né? Ou seja, não perder a qualidade, a profundidade, a técnica, mas no momento da empresa que nós estávamos vivendo, nós tínhamos uma assimetria entre a maturidade de pessoas e a maturidade muito mais, eu diria, juvenil, não sei se foi um pouco isso que a Tarsila também em alguns comitês vivenciou, da sustentabilidade. Então, quem sai ganhando é, de fato, a sustentabilidade, que passa a imprimir muito mais do que indicadores na matriz de indicadores e de performance, e passa a viver esses indicadores através da cultura da empresa, tá? Porque o grande risco hoje na sustentabilidade, a depender da natureza de cada negócio, é esses indicadores de sustentabilidade, não sei se você concorda comigo, Tarsila, se tornarem indicadores absolutamente isolados do negócio. E essa experiência que nós temos tido nessa empresa em que nós unificamos, tem trazido os indicadores para a tradução de viabilizadores das estratégias de negócio. Então, de fato, nós estamos vivendo sustentabilidade como uma das facetas execucionais das estratégias do negócio, e não como indicadores isolados, né? Vamos comprar crédito de carbono porque, entendeu? É bom, né? É financeiramente bom. Não, vamos comprar por quê, né? Para endereçar que tema, para aumentar que eficiência operacional ou não. Então, esse é o grande desafio que hoje eu observo, Cecília. E falando de agenda, você que viveu a unificação dos dois, a carga horária aumentou, o número de reuniões aumentou ou ficou como era antes e simplesmente aumentou. dividiu em dois? Aumentou. Dobrou? Não chegou a dobrar, não chegou a dobrar. Eu diria que nessa experiência que nós estamos vivendo, a gente teve um acréscimo de... Nós tínhamos 4 reuniões ao ano, estamos tendo 6. Tá. Do comitê unificado. Agora, se eu posso comentar, Cecília, o ponto da Cláudia, que eu acho super interessante que a Cláudia trouxe. Eu acho que esse desafio é esse, né? Assim, quando se eles ficam isolados, né? Você tem um risco de falar, aquilo ali é com o comitê de pessoas, aquilo ali é com o comitê da sustentabilidade,
olha, ou então ficar muito operacional, às vezes começa a descer muito e ficar muito operacional e pouco estratégico. Né? Agora, eu acho também que, por isso que é uma grande arte mesmo a governança, né? De você sentir o momento, sentir. Agora, por outro lado, quando você de fato você tem o desenho transversal na raiz, né? Que é isso, colocar pessoas de um de outro juntos em um comitê, outro no outro comitê, né? Você pode mexer na estratégia de avanço de áreas de negócio, integração com áreas de várias áreas de negócio, você cria novos negócios, você conecta com inovação, você amplia diálogo com a comunidade, por exemplo, profundo, você amplia a dimensão, a sua estratégia social, novos negócios que você pode criar. Então, esse tipo de discussão, obviamente, você não vai ter num comitê unificado, né? Mas às vezes o momento ali pede, aí sim, um retorno, né? Então, por isso que eu vivi também um conselho que a gente voltou a unir. E aí, quando uniu, como a Cláudia falou, foi importante naquele momento, foi interessante, sim, para dar mais um foco estratégico, mais um redesenho. Então, acho que é muito isso, sentir muito o momento da empresa, a maturidade da empresa, a maneira como você constrói. Mas eu acho que é um pouco assim, se você quer foco e velocidade, separa, mas nunca deixando de ter a participações cruzadas, a integração, fazendo todo um paralelo que você possa garantir a transversalidade. Senão fica operacional, fica muito específico, muito perde profundidade, enfim. Obrigada, Tarsila. Eu vou voltar para a Sandra agora e falar Código de dessa acesso é a senha. combinação. Tem alguém acho que a Betânia está com o som. Vamos lá. Voltando aqui. Vamos falar agora do escopo ampliado, pessoas mais governança. Sandra, né, quando a gente está falando dessa combinação, quais são os ganhos mais evidentes, na sua opinião? Né, a integração melhora a coerência entre avaliação do conselho, governança, sucessão, remuneração. Que riscos você vê nessa integração? Então, por um lado, a oportunidade, por outros riscos. Eu vejo muita sinergia destes temas, né? Até me sinto um pouco suspeita falando nisso. A primeira vez é, foi para mim em 2008. Eu não tinha notícia, não sei se alguém tem, de um comitê que tem os dois temas juntos antes disso. Era uma empresa fechada, familiar e com aquele nível de maturidade que a Vicky estava falando lá, então juvenil, para não dizer infância. Acho que estava mais na infância, em juvenil. E aí, acabou que nem mudou o tema, o nome do comitê, mas acabou se incorporando os temas de governança, porque é, nos dois casos estamos falando de suporte ao negócio, né? Suportes essenciais, mas não são o negócio. E aí fazia muito sentido, porque quando você está discutindo a contratação de executivos, por exemplo, né? Quando você está estabelecendo, por exemplo, remuneração e metas, você está exatamente, vamos dizer, você tem a estrutura de governança, mesmo a montagem de conselhos, ou avaliação de executivos, sucessão, tudo isso conversa muito com governança. Claro, quais são os riscos, você me pergunta? Muitas vezes, num comitê de governança, se atribui a revisão de todas as políticas, por exemplo, e eu já tive esse escopo de todas as políticas da empresa passavam antes pelo comitê de governança por ser política. Este é um risco que você toma tempo do comitê dos temas de pessoas, que você vai ter lá políticas que tudo tangencia pessoas, mas tem especificidade, né? De políticas, uma política de risco, uma política de transação com partes relacionadas, etc. Então, esse conteúdo, estes temas acabam roubando um pouquinho o tempo dos temas de pessoas. Mas eu vejo muita sinergia.
Você faz avaliação de executivo, avaliação de conselho, você faz indicação, e alguns têm essa expressão, né, comitê de pessoas, governança e indicação. E é muito comum que o nome indicação exista em empresas que são abertas e que têm acionistas estrangeiros, né? Abertas e listadas, porque para os estrangeiros eles buscam o nominating committee dentro da estrutura. Então, eles têm, em geral, separado o nominating committee, né? Ou muitas vezes ele tem governança e indicação, nominating, juntos. Então, muitas vezes, nas listadas, você vê isso separado para atender, vamos dizer, a expectativa de investidores, de entender que o tema ganha, sim, atenção e prioridade nos comitês. Então, quando você está fazendo isso se associa com a avaliação de conselho, com a composição de governança e passa por pessoas, porque você vai ver perfil, né? Você vai ver a remuneração Você vê a remuneração dos executivos, aí você não vê a remuneração do conselho, porque estaria em governança. Então, eu vejo muita sinergia nessas duas temas de suporte ao negócio. E o risco são temas muito específicos de governança que podem tomar tempo do tema central de pessoas. E, Sandra, considerando essa sinergia, os riscos, né, e os ganhos que parecem aí bem evidentes, que perfil de conselho? Você falou um pouco da questão do independente, acho, não sei se foi você ou se foi a Cláudia, acho que as duas, talvez. Como é que você vê a composição, né? Porque eu, como a Cláudia, por exemplo, como você também, nós não viemos uma carreira de pessoas, né? De RH, nós viemos de outras áreas, né? Uhum. O que traz uma perspectiva talvez estratégica para as discussões, mas falta, muitas vezes, um embasamento mais técnico que as pessoas dessa área têm. Como é que você vê a composição desse comitê, Olha, que junta governança e pessoas, né? claro. A presença de membros com expertise em pessoas é sempre muito oportuna. Ela pode acontecer trazendo uma pessoa que tem histórico de função executiva de pessoas, mas ela pode vir muito num executivo que foi CEO e que, claro, teve atenção a pessoas, né? E Uhum. mergulhou e aprendeu, etc., nestes temas. No caso de você ter um comitê de pessoas e governança, você tem que reunir saberes de pessoas e de governança, né? É, é interessante que muitas vezes nos conselhos, quando a gente até vê se faz uma matriz de competências autodeclarada, até a gente procurou, no meu lado de consultoria, ter mais claro as respostas em relação à autodeclaração de competências para ficar um pouquinho menos subjetiva. Muitas vezes as pessoas entendem que por ter atuado em órgãos de governança, elas têm um saber importante de governança. E a gente testemunha que nem sempre é o caso, né? E isso às vezes atrapalha, porque a pessoa acredita que tem um saber bastante profundo de governança, e quem tem um saber profundo de governança identifica que não é bem o caso. Isso muitas vezes dificulta as discussões. Acho que nós aqui, eu vejo aqui rostos de pessoas aqui que já conviveram com situações como essa. Então, minimamente, você tem que ter uma pessoa que destacadamente tem um saber de governança e a outra que tem um saber forte de pessoas, minimamente. Eu não estou dizendo que ela tem que ter vivência como executiva na função, mas tenha atuado, ou uma vivência de muitos anos em comitês de pessoas de governança ou de ambos, né? Porque uma vivência de um conselheiro ou de uma conselheira
que tem anos de vivência num comitê, por exemplo, de pessoas e governança, ou de pessoas ou de governança, já navega nos temas de remuneração e com um benefício. Passou por diversas culturas, passou por diversos modelos, diversas experiências, né, diversos contratos, com renegociação de contrato com executivos delicadíssimos. Então, eu acredito que quando você traz conselheiros experientes nestes temas, você agrega muito. Dependendo do nível de maturidade, naquela fase, vamos dizer, mais inicial, muitas vezes um expert é fundamental para você começar a iniciar até num apoio à gestão. O risco disso é este membro ficar desconectado do resto do negócio e principalmente da estratégia. Em governança, não tem expert. O expert, as pessoas têm que ter saber profundo nos temas, mas tem que entender o todo, tem que contribuir com o todo. Claro que um comitê já tem uma especificidade do tema, mas no comitê de pessoas ele se conecta com tudo. Então, esse expert tem que ter vivência em tecnologia, tem que ter navegado em sustentabilidade para ajudar a desenvolver, junto com o Comitê de Sustentabilidade, quando existente, as metas de sustentabilidade, que era o que a gente fazia, e também posso contar que é um caso aí positivo, e tem uma Marina Quental aqui também que pode enriquecer. A gente fazia reunião conjunta do Comitê de Pessoas com o Comitê de Sustentabilidade para desenho das metas dos executivos nesses temas. E vocês lembram bem que eram assuntos para lá de delicados na Vale pós Brumadinho e desenvolvimento dessas metas, né? Então, de novo, depende do estágio de maturidade, eu acho que requer aí. Eu gosto muito de conselheiras com vivência nos temas em diversos tipos de estrutura acionária, setores. Isso traz uma vivência muito, muito interessante. Obrigada. Antes de eu passar para a última pergunta, antes que a gente vai passar para a audiência, não sei se a Tarsila e a Cláudia querem comentar algum ponto da Sandra. Não, eu não gostaria, não. Eu quero comentar um ponto que foi colocado aqui no chat, mas eu acho que Ah, é mas isso a mais gente vai tarde. falar a gente vai falar na sequência, tá? Podemos seguir, então? Então, antes de abrir para as perguntas do grupo, eu queria trazer uma pergunta falando um pouco aí digamos que vocês todas atuam em conselho, né, ou de administração, ou conselho consultivo, que tem seus respectivos comitês, né? Se tivesse que definir um critério, né? Vou jogar a pergunta para as três, e aí as três se colocam. Se tivesse que definir um critério objetivo para o conselho decidir se deve integrar ou separar essas agendas, qual seria? Tarsila. Pegadinha, né? Então, Cecília, o que que eu acho? Assim, eu acho que assim, talvez olhar três aspectos aqui que me vem à cabeça. Acho que o primeiro deles é o ciclo estratégico, né? E o momento da empresa. Então, assim, ela está vivendo um M&A, ela tem que ser posicionamento estratégico, ela essa agenda está no início, não está no início. Então, acho que olhar um pouco essa integração com a estratégia da companhia, o momento da companhia. Acho que esse é um ponto. O segundo é o que eu já trouxe antes, que é foco e velocidade, né? Então, se você quer dar foco e velocidade, você separa as temáticas. Se você quer integrar na estratégia e ter um momento mais único, unificado, você junta. E o terceiro ponto
que eu acho que é a densidade da deliberação, a maneira como a gente constrói essas agendas. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, que é a participação cruzada, a integração com os momentos da companhia, colocar as agendas, né, não deixá-las paralelas, senão vai surgir dispersão, mas deixar com que elas realmente aconteçam de maneira integrada. Então, acho que esses três, eu acho que o que integra não é o nome do comitê, mas a dinâmica mesmo da governança, né, a dinâmica, a arte da governança de construir essas integrações. Obrigada, Cláudia. Não, eu não tenho nada a complementar da Tarsila, concordo absolutamente. Só acho que tem um ponto muito importante nessas integrações que diz respeito aos líderes desses comitês, né? E se existe uma competência que eu acho que faz a diferença no mundo de hoje, e daí eu vou até me arriscar a responder um pouquinho da colocação que foi feita aí pela Vânia. Eu e ela participamos de outros grupos que discutem muito a qualidade dos seres humanos. Eu acho que um dos grandes sucessos de integrações de comitês não somente dizem respeito às habilidades técnicas, mas profundamente às habilidades humanas. São as pessoas que mais se autoconhecem, aquelas capazes de liderar comitês de pessoas, seja com governança, seja com sustentabilidade, que são bem-sucedidos. Então, eu acho que aí existe uma arte, Cecília, que é a arte de gostar de pessoas. E no mundo de hoje, eu acho que está cada vez mais raro, e eu falo devagar porque me assusta e me amedronta. Está cada vez mais raro a gente encontrar líderes que de fato estejam dedicados a desenvolver pessoas, a olhar pessoas, a respeitar essas novas gerações que estão vindo, que são absolutamente diferentes da nossa. Acho que a nossa grande maioria aqui é a geração X, algumas baby boomers. Mas se a gente comparar hoje, gente, a geração Z, ela não tem nada a ver com a gente. E a gente precisa entregar para elas este acolhimento da vida empresarial que elas perderam desejo, né? Tá muito em moda falar que a geração Z não quer trabalhar. Eu acho que não é uma verdade absoluta. Eles querem Meu trabalhar, filho mas está eles estagiando feliz, trabalhando até feliz da 10, 11, vida, os meia-noite, meus todo dia. também. Os meus também estão ali comendo e lutando e curtindo e amando. Então, assim, eu acho que existe uma verdade nova, e é por isso que talvez tantos comitês, né, Tarsila, fizeram booming, né? Porque, assim, é preciso conhecer as pessoas, é preciso gastar um tempo de qualidade. E eu não vejo mais as empresas, desculpa, fazendo isso. Então, cabe a esses líderes de comitês, a essas pessoas instigarem essa qualidade humana. Termos vice-presidentes de fato qualificados. Qualificados em quê, gente? Em gente. Gente. É só isso que eu estou falando. O técnico da compensation, de como nós vamos montar os indicadores, são extremamente importantes. Mas tudo isso a gente compra. Tudo isso tem expertise. O que está em falta hoje em dia na vida corporativa é gente que ame pensar em gente. E com isso vira essa maluquice de gerações. Então, assim, esse é um ponto que, para todas nós que surfamos, né, e habitamos neste universo de pessoas, eu convido a gente cada vez se autoconhecer melhor, cada vez estudar mais sobre pessoas, cada vez a gente se renovar para que a gente esteja cada vez mais próxima dessa geração Z, porque tem um monte de geração Z feliz e outras infelizes. Por quê, né? Quais são essas causas raízes? O que nós podemos, como líderes, transformar? Eu acho que esse é nosso papel proativo em fazer, né? Então, acho que esse ponto do perfil dessa liderança, do skill que a gente está atrás,
é fundamental para essa transformação, porque nós estamos vivendo uma transformação muito importante no mundo. E a gente não pode desconsiderar esse ponto. Obrigada, Cláudia. Eu acho que as duas colocaram temas super relevantes. Eu só adicionaria, em torno do que a Cláudia comentou, que esse é um motivo para você analisar bem se você tem tempo para outro tema no comitê de pessoas. Exato. Porque você tem que ter tempo para, por exemplo, gosto muito da experiência que cada reunião do comitê de pessoas, numa empresa grande em particular, isso são muitas reuniões, numa empresa menor, são menos executivos, mas que cada um dos executivos, não só os que reportam para o CEO, mas os que estão abaixo, reportando para estes que reportam para o CEO, venham ao comitê de pessoas para uma conversa absolutamente, conte sobre você e a sua visão do que você faz, uma coisa muito aberta. Para o comitê de pessoas ter uma interação com esse nível executivo. Isso para falar do âmbito executivo, que nem isso muitas vezes acontece. Quando as empresas às vezes fazem o off-site, e eu fico feliz que eu vejo cada vez mais empresas fazendo, você tem ali uma oportunidade de interação maior, nem sempre está só o primeiro nível de reporte, muitas vezes você tem outros níveis, e isso permite essa conversa. Mas quando a pessoa vai lá e conta da sua família, o que está querendo, como é que, mudei para o Canadá, como é que está sendo a minha vida lá, da minha família, como se adaptou, etc. E aí, o que que eu penso que eu estou fazendo nesse meu papel, nesse momento, qual é meu foco? Você conhece melhor. Esse é um caminho. O segundo caminho são participação em rodas de conversa. Cuidado. Eu gosto quando a gestão convida, tá? Não é você se metendo em fazer coisas, mas assim, eu participei de rodas de conversa que foram muito esclarecedoras. Num primeiro momento era para conversar com mulheres executivas. De novo, a Marina está aqui e ela que propôs isso numa transformação cultural importante que ela liderou lá. E, para mim, uma foi com os executivos brasileiros e outra com os executivos do mundo todo. Gente, aquilo vale 500, não há 500 PowerPoints que substituam aquela hora e meia de conversa que eu tive com uma e depois com outro grupo. Então, acho que de quando em quando o comitê de pessoas deve trazer esse contato com pessoas. Para a segunda resposta, eu vejo uma ferramenta interessante. Pegar a agenda temática, que eu fico surpreendida como tem inúmeros conselhos que ainda não se valem de uma ferramenta como essa e tratam cada reunião como uma reunião isolada. Vamos ver a pauta da reunião de fevereiro, de março, e não olhar o ano todo. A gente pega os grandes temas que a gente tem, a gente aloca para os diversos meses. Gosto de que, quando isso aconteça, não levar uma agenda pronta para o conselho, porque a discussão não tem a profundidade que deve ter. Vai com papel em branco e vamos falar quais são os nossos grandes temas. A gente saiu do planejamento estratégico, quais são os nossos grandes temas? E aí, inclusive, cada comitê aporta os seus temas que estão ali. Quando você olha todos esses temas, primeiro você vê a necessidade de você ter um comitê alocado a um tema, né? Porque você vê a quantidade de temas, o nível de profundidade, o nível de maturidade dos temas, o nível de importância dos temas, e aí você pode ver possibilidades momentâneas ou mais permanentes de comitês que tenham dois temas tratados no mesmo comitê. Ótimo. Vou abrir para as perguntas. Eu vi que tem muitos comentários aqui, que algumas perguntas já foram até respondidas. É, eu vou trazer a pergunta da Olga. Não sei se a Olga ainda está aqui com a gente, eu não estou vendo, mas eu estou com a Tô tela. sim, tô sim. Oi, oi. A Olga, ela traz. Oi, Olga, tudo bem? A Olga é outra grande dama da governança no Brasil. É, Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ela traz o seguinte: o desempenho e sucesso de pessoas depende de quatro componentes.
arcabouço pessoal, estrutura organizacional, alçada de decisão, estilo de liderança, cultura, mas não tratamos disso de forma integrada. Vocês podem comentar? Eu vou pedir, Olga, para você indicar uma pessoa para comentar quando você fez a pergunta, porque senão vai ficar muito longo. Eu queria então pedir para a Sandra comentar. Sandra, por favor. Obrigada, Olga. Prazer te ver aqui. Olha, de fato, quando você tem um comitê de pessoas, né? Esse A e B aí que você colocou, arcabouço, estrutura, estão mais presentes. Mas alçada de decisão, né? E que vem aí uma matriz de alçadas, por exemplo, que já é um tema que também vai para um âmbito da governança mais claramente, é muito menos comum estar integrado. E faz muita falta essa integração. Tanto como Porque no conselheiro. fundo, né, Sandra, o que acontece? Na estrutura fica claro a responsabilidade, mas a alçada dá o poder. Então você tem uma dicotomia se as duas coisas não estão juntas, e depois você pode premiar ou não a performance, certo? Exato, mas e ainda se entende matriz de alçadas como estabelecimento de valores, de limites econômicos, né? Você tem um conjunto enorme de decisões em uma organização que não tem valor econômico, né? E são fundamentais. Em gestão de crise, em comunicação com os stakeholders, na sustentabilidade, então, tem uma pancada aí que você considera, né? E isso é a malha, né? Uma matriz de alçada acaba fazendo essa malha que a estrutura onde você determina as responsabilidades cruzam com limites muito claros, né? Responsabilidade, e eu gosto, inclusive, de falar de uma matriz de responsabilidades e alçadas. E estilo como você traz estilo de liderança e cultura, idem. Como eu dizia, a cultura é um tema que chegou mais recentemente nos conselhos e nos comitês. Então, é fundamental mesmo a integração de tudo isso, né? Mas eu acho que é uma questão de maturidade das empresas caminharem para isso. De novo, encontro com muita frequência. Nós temos alçada sim. Aí, quando você vai ver, tem um conjunto muito pequeno de alçadas para. Então, o contrato assina com dois nesse valor, e é isso. E quando a gente está falando de uma coisa bastante mais estruturada e que conversa com tudo isso que você trouxe aqui. Isso mesmo. Obrigada, Sandra. Acho que a Andrea está com a mão levantada para fazer uma pergunta. Eu quero, obrigada, Cília. Bom, obrigada, super interessante aqui a discussão. Eu fiquei aqui pensando, né? Vocês falaram muito dessa questão de que as diferentes companhias vão ter diferentes níveis de maturidade, diferentes objetivos estratégicos, sem dúvida é verdade, né? Agora, se vocês puderem pensar, bom, como a gente diz que um comitê de pessoas está tendo impacto positivo, está tendo sucesso dentro daquela organização, independente da empresa A ou B ter o objetivo A ou B, né? Vocês conseguem colocar no nível macro o que seria esse indicador de sucesso? Vou indicar essa pergunta para Tarsila agora. Tarsila, por favor. Que cabeludo. Eu não sou a mais expert aqui em pessoas, né? Mas o que eu posso trazer, assim, aliás, a Andrea, gostaria de ouvi-la também. Mas, assim, eu acho que tem grandes macro temas, e aí o que a Sandra trouxe, inclusive do planejamento do comitê, eu acho que é fundamental, aliás, para todos os comitês, né? Se a gente não faz um planejamento, a gente é engolido por uma coisa muito de curto prazo. Então, acho que, assim, na minha experiência, quando a gente faz um planejamento, inclusive para que, por exemplo, no caso, pessoas não seja só da área de RH, né? A gente fala, o comitê de pessoas é da empresa, é da companhia, né? Assim como o comitê de sustentabilidade é da empresa, não é da área de sustentabilidade, né? Como é que a gente estrutura, por exemplo, um cockpit, onde a gente pode ter os temas do dia a dia, sim,
mas a gente tem também temas transversais de negócio e a gente tem, por exemplo, espaço para discussão de tendências, de temas profundos, onde a gente pode chamar até fazer um benchmarking, a gente pode chamar um especialista em um tema específico, enfim. Então, acho que assim, quando você fala de sucessão, né, acho que é super importante, posições críticas, saber a prontidão que você tem na liderança para suceder, se você tem turnover na alta liderança, retenção de talentos, chave, enfim, avaliação pessoal também versus a performance, o engajamento, né, e a saúde da organização. Então, se a gente tem segurança psicológica, se você está vendo de fato profundamente burnout, absenteísmo, índice de confiança na liderança, né? Acho que toda a parte de retenção também, um alinhamento estratégico dos incentivos, então aí eu acho que super importante. A gente fala, às vezes as companhias, eu vejo assim, elas fazem grandes anúncios, fazem um planejamento estratégico, mas quando você vê os incentivos, eles não estão alinhados a essa visão, né? Então, isso é uma dicotomia. Então, assim, olhar a remuneração variável atrelada a metas estratégicas, que não sejam só financeiras, né? E aí integrando essa visão de mundo, né, que a Cláudia falou, como é que a gente mensura um líder que gosta de gente, de verdade gosta de gente, né? Que promove diversidade e inclusão, por exemplo, em todos os aspectos. Isso não é só da área de RH, isso é de todo líder, né? Então, olhar um pouco também o futuro, né, a estratégia futura, como é que a gente está levando essa organização para a estratégia futura, né, com essas pessoas, enfim. Então, acho que aqui um pouco de algumas ideias de KPIs críticos, aí, mas eu deixo para as minhas colegas aqui complementarem, trazerem Não, outras. acho que tá bem descrito, Tarsila. Eu só acrescentaria o quanto o comitê está conseguindo dar protagonismo ao tema nas reuniões de conselho. Quando você ouve muito, não, mas isso já passou pelo comitê de pessoas, a gente não tem que discutir, eu fico preocupada, porque são temas que todo conselho tem que discutir, né? É claro que não todos, por isso que existe comitê, não no detalhamento que um comitê discute, mas os grandes temas têm que ser, e quando o comitê consegue esse protagonismo no conselho, também acho que deve ser considerado um indicador importante. Agora, os indicadores vão ser variáveis, de acordo com a empresa, o contexto, o nível de maturidade, e a avaliação de conselho deve certamente incluir a avaliação dos comitês, e a gente nota, aí falando da minha outra vivência, né, a gente nota comitês da mesma empresa com avaliações bastante distintas. E aí fica uma lição de casa grande para os comitês, né? Então, eu acho que é importante também ir por aí. Eu, Obrigada. eu até, fazendo um comentário aqui, que eu não vou me resistir a essa questão de, isso já foi discutido no comitê de pessoas, é uma coisa essencial, não tem que discutir aqui. Eu, como conselheira, estando ou não estando no comitê de pessoas, se eu achar que é algo que precisa, ter um olhar de todos os conselheiros, especialmente os independentes, eu vou provocar para trazer, independente de eu estar no comitê de pessoas ou não. Porque tem coisa que não dá para ficar só no âmbito do comitê de pessoas, ele precisa subir para uma discussão mais ampla. Deixa eu passar para a Giovana. Oi, Giovana, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo? Obrigada por estar aqui hoje. Eu que te agradeço, que trio incrível, né? Um tipo de encontro como esse, a gente desejaria ficar horas e horas ouvindo as três. Eu não vou direcionar a pergunta, a que se sentir mais confortável pode responder, levando para o âmbito, claro, que é o que eu mais convivo das empresas familiares e onde nós temos o maior número de empresas. Como é que vocês acreditam que o comitê de pessoas pode proteger a meritocracia da empresa sem ferir a dinâmica emocional da família? Como é que vocês veem isso? Ótima Eu pergunta. vou me candidatar a essa resposta. Vai lá, Claudinha. Giovana, eu vejo isso nas empresas familiares através do processo de profissionalização, tá? Se valendo de ferramentas técnicas. Então, esse ponto que a Tarsila falou, né, dessa matriz de indicadores de pessoas, eu acho que quando você consegue estabelecer esses indicadores mínimos,
tá? E começa a qualificar o seu corpo, né? E normalmente você começa pelo N1, pelo seu corpo diretivo, você consegue entregar ferramentas para esse acionista, para esse dono, tá? Para ele começar a entender o processo da profissionalização, da sucessão e principalmente do desenvolvimento necessário das pessoas. Porque existe no entorno familiar, existe muita proteção daqueles que fizeram a história, né, Giovana? Aqueles que vieram comigo, aqueles que construíram essa empresa e que talvez hoje não necessariamente sejam os comportamentos e os skills necessários para o futuro. Como é que você faz isso sem quebrar os ovos? Conseguindo colocar isto e planejar isto alinhado à estratégia, né? Então, por exemplo, eu há pouco vivenciei um processo extremamente profissional de sucessão de uma empresa, na qual nós construímos esta matriz de quais eram as habilidades e comportamentos que a empresa precisava para atingir os objetivos que ela tem proposto para o ciclo dos próximos 3 anos, tá? E com isso você despersonaliza e profissionaliza o processo de gestão de pessoas. Então, na verdade, o que eu estou falando é use das mesmas ferramentas de uma maneira simplificada, mas use as mesmas ferramentas que são usadas nas grandes empresas, porque este é o processo transparente e verdadeiro de quais são as pessoas necessárias e em que locais, né, e com que habilidades elas precisam estar desenvolvidas. Antes Maravilhoso. de passar para a Elô, né, eu queria lembrar de uma fala logo no início do painel da Sandra, né, da questão do jabuti, né? Se o jabuti está ali, alguém botou esse jabuti ali. É isso. Então, não adianta você querer tirar ele de um dia para a noite, né? Eu acho que tem um amadurecimento, né? E é muito bacana quando você vê que um desses jabutis foi retirado e que a substituição foi bem sucedida, e aí a família começa a ter mais confiança no comitê que apoiou essa transição, né? Eu vi isso numa das empresas, não vou citar a empresa, mas era uma liderança super importante que estava com uma pessoa que entrou na empresa 40 anos atrás e foi subindo e lá ficou, e a pessoa não conseguia mais entregar. Foi É isso. doloroso, não foi rápido, mas uma vez que acontece. E, gente, toda troca tem um risco, né? Então, assim, quando dá certo, acho que a melhor forma dos acionistas perceberem valor na contribuição do comitê. Vou Só tem passar uma para a coisa, Heloísa, Cecília, deixa eu só quem. complementar uma coisinha que eu acho que toda a fala da Cláudia foi super importante, que é a participação dos acionistas num processo como esse cultural, Projeto, né? Fundamental. Eu estou vivendo há 3 anos agora num comitê que eu presido, inclusive a presidente do conselho e acionista principal da empresa está aqui com a gente, todo o meu comitê foi convidado para assistir junto aqui, a Adriana está aqui, várias pessoas estão aqui. A gente começou um processo de sucessão e até o fundador, que é o pai da Adriane Hall, que está aí, de 79 anos, ficou um dia inteiro participando do processo para entender que cultura que nós desejaríamos fazer, que é totalmente da cultura diferente de quanto eles montaram a empresa. Então, esse ponto foi o ponto assim crucial, viu, Clau? Que fecha com tudo isso que você falou. Obrigada, parabéns e Super bem colocado, super bem colocado. Elô, eu só estou acelerando um pouco, a gente tem 5 minutos e eu não posso deixar de também ouvir a Leila, que vai ser um fechamento excelente para as perguntas. Então, Elô, essa palavra é sua, vou indicar para uma pessoa, se você quiser direcionar, já direciona, e aí a gente fecha com a pergunta da Leila antes de as panelistas darem sua mensagem final.
Tá bom. E eu estou Gente, obrigada. tentando fazer Tá uma dar delícia certo estar aqui. Tá maravilhoso. dentro do horário. Eu vou direto ao ponto. Aí podemos, quem puder interagir depois, eu agradeço, que é uma mini consultoria para além de uma pergunta. Eu vou focar no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu sou atual presidente do conselho, e eu tive 3 olhares: a estratégia da organização, o diagnóstico interno que eu fiz e depois a necessidade de desenvolvimento das lideranças. Estou criando 5 comitês para fazer esse contorno. E o que eu queria perguntar na criação do comitê de pessoas, eu estou combinando essas 3 entregas, né, esses 3 objetivos, e estou criando um modelo que o próprio comitê discute os seus entregáveis, discute os seus indicadores, e a gente começou a ver como que eles interagem com o CA. E eu queria saber da experiência de vocês, que eu estou usando a mesma lógica numa organização que está em desenvolvimento, apesar de ser uma organização que já fatura mais de R$500 milhão e tem uma atuação nacional. Então, eu queria que uma de vocês 3, e depois todas as voluntárias que quiserem me escrever, ou com modelagem, ou como vocês desenham os entregáveis, porque, por enquanto, é uma combinação de estratégico com uma necessidade de desenvolvimento da própria organização. Eu vou deixar as duas, porque como nós almoçamos na sexta-feira e falamos sobre isso, então eu vou deixar as duas, porque eu já falei bastante para você sobre isso. Eu vou deixar para a Tarsila, para dar tempo da Leila fazer a última pergunta. Eu queria escutar a Sandra e a Cláudia. Esse é o problema desse grupo, todo mundo tem... de consultoria. Então, eu acho que o que eu posso trocar com você, a gente fez que organizações do terceiro setor, eu acho que tem uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Tem um propósito forte, eu não sei se vocês são todos voluntários, você falou que tem uma mistura de estratégia com diagnóstico e com operação também, né? Então, às vezes tem que entrar mais na operação do que a gente gostaria. O que eu posso te oferecer, Elô, querida, maravilhosa, é trocar um pouquinho com a experiência que eu estou agora no Sistema B, que também como co-presidente do conselho, a gente fez uma governança muito bacana, que está funcionando muito bem, né, muito estruturada, com vários especialistas em alguns comitês, enfim, e também lá no Instituto Etos. Então, acho que é isso que eu tenho mais para te oferecer, porque eu acho que eu estou curtinho também. Só para todo mundo oferecer, desculpa te cortando, até por todos os objetivos que eu disse, o head dos meus comitês só tem gente muito fera, tem o Emílio Carazai, a ex-head do Sírio-Libanês, então eu subi a barra no externo, trouxe um conselheiro obrigatoriamente, trouxe o interno, não head, mas alguém do desenvolvimento. E não somos, é uma organização do terceiro setor, mas não somos voluntários, somos profissionais. Então, quero muito. Assim, Ô, Elô, eu acho, assim, difícil, a sua pergunta vale uma consultoria, como você colocou no início, mas para dar o tempo, que eu acho que você precisa se valer do diagnóstico primeiro, entender as áreas onde o comitê está mais avançado e conseguir criar uma matriz de intersecção entre essas áreas mais avançadas e as áreas ainda que estão muito embrionárias, vocês desenvolverem as especificidades de forma vertical, porque senão você vai se confundir nesse emaranhado aí que você colocou de 5 ou 4 comitês, que pode dar um resultado não benéfico, tá? Então, o que eu te recomendaria é olhar bem onde são as áreas do diagnóstico na qual elas estão mais evoluídas e entender como esses indicadores se conversam entre si, para entregar a estratégia que você desenhou. Vou passar para a Leila. Leila, se você quiser direcionar, todo mundo aqui deve conhecer a Leila. Leila, enfim, é uma líder do IBGC, do WCD, está em vários conselhos também, é uma outra grande dama da governança corporativa no país. Leila, com você, a última pergunta. Eu quero direcionar para a Sandra
pela experiência que ela tem de avaliação de conselhos e tudo, porque a gente centrou muito hoje a discussão nos comitês, da integração dos comitês, que é fundamental. Eu queria que ela desse uma visão sobre dois outros elementos. Ela falou rapidamente sobre a participação do presidente do conselho, mas eu queria que ela desenvolvesse mais isso, qual o papel do presidente do conselho para valorizar a atuação de um comitê de pessoas, para fazer entrar na agenda e fazer com que todos os conselheiros, mesmo aqueles que não são tão ligados em gente, eu concordo que temos dificuldades de ter gente preocupada com as pessoas, eles possam participar mais ativamente. Então, de um lado, o presidente do conselho, e do outro lado, a área de recursos humanos, a área de gente da companhia. Porque, para mim, para que esse comitê tenha sucesso, a minha experiência tem que ter uma área de pessoas que te dê apoio e que você trabalhe para reforçar essa área, e tem que ter um presidente de conselho que faça com que esses temas realmente sejam discutidos no conselho. E só um último ponto, eu acho que é fundamental essa discussão do comitê de pessoas, porque a gente fala sobre IA todos os dias, várias vezes. Como falamos pouco hoje, eu vou trazer ele para a pauta, e ele realmente faz com que você tenha que transformar as equipes. Então, a integração de pessoas, do comitê de pessoas, da área de recursos humanos da empresa, para fazer essas equipes se prepararem para esse novo momento de muita tecnologia, de inteligência artificial, é muito importante. Então, como eu acho que é muito importante, eu pergunto à Sandra qual é as melhores práticas, quais são as melhores práticas que ela tem visto aí no mercado. Olha, Leila, muito bem pontuado. Eu acho que, num primeiro momento, requer muita conversa do coordenador do comitê de pessoas com o presidente do conselho. Principalmente quando não há, vamos dizer, um entendimento, uma conscientização dessa presidente de conselho com o tema de pessoas, né? É um pouco que trazer a importância numa conversa separada mesmo. Outra coisa que pode funcionar é convidar o presidente do conselho para uma reunião do comitê de pessoas, aproveitando que seja uma reunião em que o tema possa ser menos chato para presidente do conselho que vai assistir. Chato, dada o não entendimento da questão, né? Então, acho que esses dois caminhos podem ser. O outro ponto é procurar influenciar a discussão estratégica e muitas vezes até fazer na conversa que a consultoria costuma ter antes das sessões de planejamento estratégico, buscar, vamos dizer, trazer para essa consultoria que vai liderar a discussão essa relevância do tema e como o tema se interconecta com tudo que a gente estava dizendo aqui, IA, inclusive, sustentabilidade, etc, etc, né? Se não entrar com protagonismo na discussão estratégica, no off-site, a gente tem que concordar que não vai entrar no dia a dia das reuniões de conselho. Pois é. Né? E vai haver aquela terceirização muito perigosa, né? Faltou uma parte da sua pergunta, né? Ou não? Não, a importância da área de pessoas. Essa é outra coisa, né? E não vai haver, vamos dizer, uma seniorização, às vezes até uma questão de crescimento mesmo, porque a gente sente que não tem equipe para fazer tudo, se não tivesse esse protagonismo no conselho, né? E é impressionante como a gente encontra fragilidade nessas áreas. Muitas vezes a linha de frente do negócio está super bem amarrada do ponto de vista do negócio, mas a área de pessoas fica num nível diferente, com diferença salarial importante. Conto aqui, não vou contar o santo dessa vez, mas eu conto de uma história onde veio toda a remuneração dos executivos, e a pessoa que ocupava a direção de RH estava aqui, ó, e a diretora de RH estava aqui. Eu perguntei para o presidente, separadamente, um dia,
porque a diretora de RH estava constantemente na reunião do comitê de pessoas, e levei para o conselho. Eu falei, por que que nós temos esse desnível? Ah, ninguém tinha parado para pensar nisso. E aí houve. Não é que a pessoa não tivesse senioridade, hein? Tinha super senioridade. Mas aí a seguir teve uma equiparação. Você vê como não se dava a devida importância, né? E a Muito gente bom, tem gente. A gente já que. estourou o nosso tempo, 6 minutos. Então, eu vou, já que a gente está estourando, eu vou dar 1 minuto para cada um no máximo, assim, falar meio que a frase final para, enfim, encerrar esse evento. E aí, na sequência, eu fecho. Olga, a gente já está atrasado, já deu tempo agora. Não, eu levantei errado. Tá bom, tá bom. Então, por favor, Cláudia, quer começar você? Eu queria, bem, primeiro agradecer esse grupo tão qualificado, a gente poder ter essa troca, dizer que no mundo que a gente está vivendo com tanta escassez de pessoas, né, e de colaboradores e de gente que quer mudar o mundo, que quando a gente estiver cansado, que a gente descanse, mas que a gente não desista. Como líderes de comitês que vocês todas aqui são ou almejam ser, por favor, mulheres, não desistam. Nós somos a forma de mudar o mundo. Obrigada, Cláudia. Tarsila. Obrigada. Não, só tenho a agradecer também. Obrigada, Cecília, Cláudia, Sandra, todas que interagiram aqui também conosco. Sempre um aprendizado enorme, esse grupo é maravilhoso. E acho que é isso também, né? Pessoas e cultura é o coração das organizações, elas que vão traduzir a estratégia em comportamento, em propósito, em decisão, né? Em ambição, enfim. E é o que a Cláudia falou, a gente precisa realmente de pessoas cada vez mais conscientes, que se autoconheçam também, que trabalhem para valer em prol das pessoas e da vida, né? E acho que criando culturas que sustentem essa transformação, porque nenhuma agenda estratégica se sustenta no longo prazo sem pessoas. Então, sem pessoas que realmente apaixonadas pelo que fazem, felizes do que fazem. Então é isso, gente. Muito obrigada aí. Obrigada Sandra. também a todas aí, a Cecília pelo convite, a Tarsília, a Cláudia, a todas vocês que nas perguntas trazem reflexões que nos levam a aprender. Eu diria que o mundo está ficando muito igual do ponto de vista de conhecimento, né? Nós estamos sendo substituídos, nós humanos, em diversas atividades que fazemos, antecipamos que isso é crescente, então eu diria que nós devemos nos concentrar nas habilidades unicamente humanas. E essas habilidades unicamente humanas exatamente residem nas pessoas. Então, a rigor, todo o resto será provido pela máquina, mas as nossas habilidades unicamente humanas, entre elas as socioemocionais, mas intuição e assim por diante, é do campo humano. Então, vamos preservá-los, vamos nutrir, porque é isso que fará a diferença nas organizações, e fazendo diferença nas organizações, fará a diferença nas pessoas. Muito mais importante ainda no momento em que a gente está no limiar de um contexto geopolítico realmente assustador. Então, nós vamos ter que cuidar muito das pessoas para enfrentar esse mundo cada vez mais intrincado e, de certa forma, perigoso. Obrigada, Sandra. Assim, tentando amarrar tudo que a gente viu aqui com o nosso tema hoje, lembrando que a gente estava falando, né? A gente ampliou bastante a discussão, mas a gente estava falando aí da combinação de temas em escopo. Eu acho que a gente falou de algumas questões que vale a pena resgatar. Uma para considerar essa combinação, é importante que a gente veja o momento da empresa, tem momentos que a combinação vai agregar valor e tem momentos que pode comprometer a profundidade, sim, de discussões que talvez e a agilidade das discussões. Então é importante considerar o momento da estratégia, o momento da maturidade.
da empresa nos dois temas. A gente falou também da importância da liderança de quem está conduzindo essa agenda, ter uma liderança madura e que goste de gente, que a gente tem visto muitas situações de líderes que não gostam de pessoas, e aí não consigo imaginar, no independente de ser liderança de pessoas ou liderança de qualquer área, um líder precisa gostar de pessoas para conseguir fazer essa equipe entregar tudo que se promete num planejamento estratégico. A questão da sinergia que pode haver, sim, nessa combinação, mas que ela não é automática. É importante ter uma certa maturidade na hora de discutir essa questão da ampliação. E, por fim, eu só queria lembrar, antes da gente encerrar, que esse grupo é um grupo que eu dou muito importância para dar protagonismo para todas as pessoas que estão no grupo. Quem está aqui comigo já há 3 anos, antes até de ser WCD, que depois virou WCD, sabe que eu sempre procuro trazer as pessoas do grupo para ser panelista, porque eu sei que o grupo é muito sênior, muito experiente e pode trazer. Por isso que eu estou sempre trazer perspectivas diferentes. Às vezes eu trago até algumas pessoas que acabaram de entrar no grupo, como foi a própria Marina, que tinha acabado de entrar no grupo, eu já a trouxe para um painel que aconteceu alguns meses atrás. Então é importante que a gente vá se conhecendo e fazendo sempre que possível encontro, inclusive presencial, para que a gente possa trocar entre nós e a gente possa agregar cada vez mais valor para os colegiados que a gente atua. Muito obrigada a todas. Desculpe o atraso, tivemos 12 minutos de atraso, mas tentamos. Obrigada, o grupo era muito bom hoje. Obrigada a você, Cecília, por uma coordenação impecável, viu? Maravilhosa. Muito obrigada. Querida. Obrigada. Tchau. Foi ótimo. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite.